Olá, pessoal! Hoje eu trouxe um assunto que é a organização pós-luto e também a organização em vida, mas com preparativos para o dia da morte. Parece ser um assunto pesado ou até tabu para algumas pessoas falar sobre a morte, mas é importante para que a gente possa, de forma bem clara e leve, conversar um pouquinho sobre isso hoje. Devido até o que muito vem acontecendo no mundo durante a pandemia, pós-pandemia, muitas pessoas que perderam familiares, amigos, pessoas queridas e outras que estão passando por momentos de dificuldade em relação a doenças ou em relação ao assunto morte, a perda de alguém. E é por isso que eu acho importante trazer aqui no canal esse assunto hoje, até por algumas pessoas que me contataram na semana, algumas experiências que eu estou vivenciando essa semana em relação a esse assunto. Então, eu acredito que pode ajudar você ou alguma outra pessoa que esteja precisando conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de nós, personal organizers, em relação ao luto, a organização pós-luto ou o death cleaning, que é um termo que se usa na Suécia, que significa a limpeza da morte. Como nós sabemos, muitos de nós, até por falta de se falar no assunto, acaba passando por situações de que quando alguém morre, de repente, em nossa família ou no nosso círculo de pessoas conhecidas, nós vemos todo mundo sair correndo atrás das coisas, porque ninguém sabe aonde estão as coisas. Ou, às vezes, não sabe nem o que a pessoa tem ou no que a pessoa está envolvida durante aquele período, né, que aconteceu o falecimento. Então, muitos saem à procura dos documentos ou depois de papel que comprove as contas bancárias ou um inventário, se a pessoa tem, se não tem. Acaba vindo uma burocracia até fora de hora, né? Que muitas pessoas que às vezes não tá ciente de tudo o que acontecia na vida daquela pessoa que faleceu, mas tá ali para ajudar naquele momento, é a única forma ou é a única pessoa que está ali para resolver toda aquela burocracia. E aí eu gosto de trazer esse assunto porque se nós pensarmos que todos nós, uma hora ou outra, vamos infelizmente passar por essa dor ou passar por um momento até da nossa própria morte, como então deixar para o outro a responsabilidade de lidar com o que é nosso? Então aí vem muito dessa filosofia na Suécia, que é o país que se pratica Lagom, que é a marca que eu trabalho na minha empresa, é o conceito que eu trabalho aqui na Lagom by Gil, que é nada mais do que o preparativo para a morte. E não tem tabu nenhum em falar sobre isso, pois sabemos que vai acontecer, seja no momento que a gente acha que vai acontecer, ou seja no momento totalmente inesperado, que seja de repente, como acontece infelizmente dentro de muitas famílias, né? Então, eu acho que é importante você, dentro da sua rede familiar, dentro do seu grupo de amigos, converse sobre isso. Eu recentemente tive essa conversa com a minha mãe, por exemplo, tive essa conversa com meu pai, com o meu namorado, dizendo assim, olha, todos nós estamos sujeitos, então vamos começar a organizar nossas coisas. Então, em relação a documentos, né? Aonde você guarda os documentos importantes de identificação, de imposto de renda, de contas bancárias? É lógico que a gente não vai sair dando essa informação para todo mundo, mas para as pessoas de confiança dentro do nosso círculo familiar, dentro do nosso grupo de amizade. Em relação a pertences, o que na sua casa tem importância para você, que você gostaria que fosse doado para alguém especial após a sua morte? Que tipo de coisas que você não vê valor ou que de repente você não se importaria de ser descartado de alguma outra forma? Ou quais são os itens que você realmente gostaria que alguém usufruísse disso em específico, né? Uma pessoa em especial. Isso é respeito. Isso não é assunto mórbido. Muitas vezes a gente reage dessa forma, né? Ai, não vem me falar disso. Ai, pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá. Por que a gente vai falar disso agora? Ai, não quero nem pensar nisso. Olha, não fala porque atrai, hein?
Bom, quantas vezes você já ouviu sobre isso? Eu também. Mas acontece que na realidade não é bem assim, porque quando acontece é quando tá todo mundo passando pela dor da perda, pela descrença de pensar isso não podia ter acontecido agora, ou eu nunca imaginei que isso fosse acontecer agora. E aí vem toda aquela parte da papelada, da burocracia, e que todo mundo vai ter que sair correndo. Então, a conversa que eu tive dentro da minha família e que eu sugiro você ter dentro da sua e também com os seus amigos é o seguinte: você está preparado para a morte? Em relação à organização, né? Vamos deixar claro aqui. Onde estão os papéis mais importantes que eu preciso ter acesso? Quais são os medicamentos que você vinha tomando, caso eu precise informar, ou caso você passe mal subitamente, precise de um hospital? Quais informações importantes que eu tenho que ter em mãos? Você tem algum plano funerário que vai cobrir essas despesas, ou não tem, ou você acha interessante ter? Para essa pessoa ter informações de contas bancárias ou encerramento de conta, enfim, tudo que vai precisar fazer. Geralmente a gente coloca essas informações no imposto de renda. Aonde você guarda o seu imposto de renda? Você declara imposto de renda? Ele está online somente? Ele está impresso? Existe uma pasta de documentos importantes na sua casa? Se sim, aonde você guarda? Esse tipo de papo não é mórbido, é importante, é respeitoso com a pessoa e com quem pode vir ajudar. E isso de um para o outro, porque nós não sabemos quando vai ser a nossa hora. De repente, nós somos a pessoa que achamos que estaremos ali para ajudar aquela pessoa mais velha que nós, ou que está numa situação pior que a nossa, e de repente, quantas vezes a gente já não viu casos que a pessoa que está bem vai antes da pessoa que está mal? Poxa, acontece. Então eu tenho que ter responsabilidade sobre as minhas coisas e informar as pessoas próximas o que eu gostaria que fizesse com as minhas coisas. E aí sim começar a fazer a limpeza da morte, que é o que eles chamam, né, na Suécia, que é o death cleaning. Então nós mesmos temos o dever, a obrigação de já começarmos a organizar as nossas casas. O que fica, o que deve ficar para a vida que eu estou vivendo hoje, o que não tem mais importância ou valor para mim e que eu possa descartar, que eu possa doar, que eu possa enviar para alguém, reciclar, enfim. E do que eu mantiver dentro da minha casa, o que eu gostaria que fosse para onde ou para quem? Todos nós devemos fazer isso. E eu tenho certeza que a gente começa também a trabalhar o que eu chamo de elaboração do luto também. Né? Muitas pessoas, infelizmente, perdem outras tão de repente que não tem nem o tempo de elaborar o luto, né? De elaborar a perda, né? De elaborar o ritual da passagem daquela pessoa. Imagina a dor, imagina o quão perdido aquela pessoa fica no meio de tudo aquilo e ainda tem que lidar com a burocracia. Então, eu acho que é um ato de compaixão, eu acho que é um ato de amor, eu acho que é um ato de respeito, se falar sobre isso. Então, esse é o assunto que eu gostaria de trazer para hoje. E fica a dica para que a gente possa começar a pensar isso com amor. Ok? Beijo!